Meu nome é Antônio. Você está no canal Fé e Louvor, um canal de conteúdo cristão. Sejam bem-vindos. O nome Arreisa na Bíblia vem do título original em hebraico, Meleque, que significa a rei. O livro de Reis é uma das seções dos livros históricos da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento cristão, e é composto por duas partes, de 1 Reis e 2 Reis. Ele relata a história dos reis de Israel e de Judá, desde o reinado de Salomão até a queda de Jerusalém em 586 a.C. O livro de Reis, também conhecido como Primeiro e Segundo Reis, é um dos livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia. Ele é composto por 22 capítulos no total e é a continuação do livro de Samuel, descrevendo a história de Israel desde o reinado de Salomão até a queda de Jerusalém e o exílio babilônico. O livro é dividido em duas partes, sendo que a primeira, Primeiro Reis, narra o reinado de Salomão, filho de Davi, que se tornou rei após a morte de seu pai e construiu o Templo de Jerusalém. Além disso, o livro também relata a divisão do reino de Israel após a morte de Salomão, resultando na formação de dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. A segunda parte, Segundo Reis, continua a história dos dois reinos e descreve as conquistas, derrotas, alianças e traições dos reis de Israel e Judá. O livro também apresenta a história dos profetas Elias e Eliseu, que desempenharam um papel importante no período em que viveram. Entre os capítulos-chave do livro de Reis, podemos destacar 1 Reis 3, 11. Relata o reinado de Salomão, incluindo a construção do Templo de Jerusalém e a sabedoria que ele recebeu de Deus. 1 Reis 12. Portanto, a história de 1 Reis 12 nos ensina a importância da sabedoria e da humildade na liderança, assim como a consequência das escolhas egoístas e precipitadas. Também nos mostra a divisão e enfraquecimento de um reino que antes era forte e unido, evidenciando que a desunião e a disputa pelo poder podem trazer consequências negativas para todos os envolvidos. 1 Reis 17, 19. Apresenta a história do profeta Elias, que lutou contra os profetas de Baal e foi levado ao céu em um redemoinho. 2 Reis 17. Descreve a queda do reino de Israel para o Império Assírio. 2 Reis 24, 25. Relata a queda de Jerusalém e do reino de Judá para o Império Babilônico. O livro de Reis nos ensina sobre a importância da fidelidade a Deus e da obediência à sua lei. Além disso, ele mostra as consequências da desobediência e da idolatria, que levaram à queda dos reinos de Israel e Judá. O livro também apresenta exemplos de liderança sábia e corajosa, como a de Salomão e do profeta Elias, bem como de liderança corrupta e injusta, que resultou em conflitos e tragédias para o povo de Deus. O livro de Reis é uma continuação da história do povo de Israel, iniciada no livro de Samuel. Ele narra a história dos reis que governaram Israel e Judá, desde a morte de Davi até a queda de Jerusalém para a Babilônia. É uma narrativa histórica, mas que também traz lições espirituais e éticas. Ao longo do livro, podemos ver a sucessão de diversos reis, alguns bons e justos, outros maus e idólatras. Alguns dos principais acontecimentos narrados no livro de Reis incluem a construção do Templo de Jerusalém por Salomão, a divisão do reino de Israel em dois, Israel e Judá, a queda do reino de Israel para a Síria, a reforma religiosa realizada pelo rei Josias em Judá, e a queda de Jerusalém para a Babilônia. No geral, o livro de Reis nos ensina sobre a importância de sermos fiéis a Deus em todas as áreas da vida, sobre as consequências das nossas escolhas e ações, e sobre a importância de nos arrependermos e buscar a Deus em meio às dificuldades. Portanto, a história de 1 Reis 12 nos ensina a importância da sabedoria e da humildade na liderança,
assim como a consequência das escolhas egoístas e precipitadas. Também nos mostra a divisão e enfraquecimento de um reino que antes era forte e unido, evidenciando que a desunião e a disputa pelo poder podem trazer consequências negativas para todos os envolvidos. Os dois livros de Reis abrangem um período da história de Israel que começa com a morte do rei Davi e termina com a queda do reino de Judá e a deportação de seu povo para a Babilônia. Alguns dos capítulos mais importantes e conhecidos incluem 1 Reis. Capítulo 3. O rei Salomão pede a Deus sabedoria para governar o povo. Capítulo 8. Inauguração do Templo de Jerusalém. Capítulo 17. O profeta Elias desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo. Capítulo 19. Elias encontra Deus em uma voz mens. Capítulo 21. A história de Nabote e sua vinha, onde o rei Acabe mata o proprietário da terra para obter a vinha. Capítulo 22. Morte de Acabe em batalha. 2 Reis. Capítulo 2. A ascensão de Elias ao céu em um redemoinho e a sucessão de Eliseu como profeta. Capítulo 5. Cura do general sírio Naamã pela lavagem no Rio Jordão. Capítulo 6. A batalha espiritual entre Israel e Síria, onde o exército sírio é cegado por Deus. Capítulo 17. Queda do Reino do Norte, Israel, e sua deportação para a Síria. Capítulo 24. Queda do Reino do Sul, Judá, e sua deportação para a Babilônia. Estes capítulos destacam alguns dos principais eventos, personagens e temas presentes nos livros de Reis. Os dois livros de Reis deixam diversos aprendizados para os leitores. Entre os principais, podemos destacar a importância da fidelidade a Deus. Tanto nas histórias de Salomão quanto nas dos reis posteriores, percebemos que aqueles que se mantinham fiéis a Deus eram abençoados, enquanto os que se afastavam dele sofriam consequências. Os perigos da ganância e da sede de poder. Muitos dos reis descritos nos livros de Reis eram obcecados pelo poder e pela riqueza, o que frequentemente levava a conflitos, guerras e ao declínio do seu reinado. A importância da sabedoria e da justiça. Salomão, por exemplo, é conhecido por sua sabedoria, e é descrito como um rei que buscava sempre fazer justiça. Já outros reis, como Roboão, foram acusados de governar com opressão e injustiça. As consequências do pecado e da desobediência. Muitos dos reis descritos nos livros de Reis foram punidos por Deus devido aos seus pecados e à sua desobediência. Isso serve como um lembrete de que, mesmo que tenhamos poder e autoridade nesta vida, não estamos acima das leis divinas e devemos sempre buscar a santidade e a justiça. A importância da continuidade da aliança com Deus. A história de Elias e Eliseu, descrita no segundo livro de Reis, destaca a importância da continuidade da aliança com Deus. Mesmo após a morte de Elias, Eliseu recebeu seu manto e continuou seu trabalho, mostrando que a obra de Deus não pode parar e que devemos sempre buscar passar adiante a mensagem da fé e da esperança. O livro de Reis cobre um período da história de Israel que começa com a morte do rei Davi e termina com a queda do reino de Judá para os babilônios. Durante este período, a vida das pessoas em Israel mudou significativamente, dependendo do seu status social, sua localização geográfica e o período específico em que viviam. Em geral, a maioria das pessoas na época dos reis vivia em comunidades agrícolas e eram dependentes da terra para sobreviver. A agricultura era a principal fonte de alimentos e renda, e as pessoas cultivavam uma variedade de culturas, incluindo grãos, frutas, azeitonas e uvas. A criação de gado e a pesca também eram importantes para muitas comunidades.
A religião desempenhava um papel fundamental na vida das pessoas, e a maioria das pessoas seguia a religião judaica. O Templo de Jerusalém era o centro da vida religiosa e acreditava-se que era a morada de Deus na terra. As pessoas iam ao templo para fazer ofertas e orações, especialmente durante as principais festividades religiosas. As pessoas em Israel também estavam sujeitas a leis e regulamentos rigorosos, e o cumprimento dessas leis era importante para a manutenção da ordem social. A monarquia era a forma de governo na época dos reis, e os reis eram responsáveis por fazer cumprir as leis e manter a segurança do reino. As pessoas em Israel na época dos reis também estavam sujeitas a conflitos e lutas por poder e território. As guerras eram comuns e muitas vezes levavam à destruição de cidades e vilas. A vida das pessoas, portanto, era marcada pela incerteza e instabilidade política. Deus abençoe por assistir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever em meu canal. Deixe um like para que o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe meus vídeos com amigos e familiares.